Opa, tudo bem? Aqui é o Danilo Mazzucchelli e vamos então responder a pergunta: como que eu posso fazer com que a minha campanha de Shopping Smart ela entregue mais vendas? Existe possibilidade de fazer otimizações dentro dessa campanha, visto que essa campanha ela é de Smart, ou seja, o próprio algoritmo do Google vai aprendendo e ele vai dando lances diferentes, ele vai fazendo com que apareça com palavras diferentes, ele busca o público que de fato compra. Tem como otimizar esse tipo de campanha, Danilo? Sim ou não? Resposta é sim. E a partir do momento que você otimiza essa campanha, a partir deste momento em si, você consegue chegar no ápice de performance dessa campanha, que vai então no final da ponta te entregar mais vendas para você e ou para o seu cliente, se você está gerindo tráfego para o cliente. Danilo, então vamos lá, me diga como que eu posso fazer essas otimizações. Nesse vídeo eu separei apenas 3 otimizações, mas que já fazem bastante sentido para você. Claro que, se você quiser mais otimizações, inclusive deixa no comentário como dica de conteúdo, tá? É sempre muito importante você colocar dica de conteúdo para que eu possa me nortear, eu e meu time, a quais são os conteúdos que são mais relevantes para você. Bom, eu vou te mostrar então 3 dicas, te falar sobre 3 dicas super relevantes que fará todo sentido para fazer com que a sua campanha ela performe muito mais logo após a vinheta. Bom, então vamos lá. A primeira otimização que nós podemos fazer. Essa primeira otimização nós temos que contextualizar primeiro. Vamos imaginar o seguinte, qual que é o valor? É o mesmo valor ou não é o mesmo valor? Quando você adquire um novo cliente, não estou falando de nova venda, estou falando de novo cliente, tá? Ele nunca comprou na sua loja, é o mesmo valor? Se comparado àquele que já comprou na sua loja, você quer dar o mesmo valor? Ele tem o mesmo peso para você? Tem muitos que, dentro da estratégia de negócio, inclusive na estratégia trazendo aqui, ramificando para o marketing, compreende que é mais válido dar um lance maior, um lance, por exemplo, de CPC, maior para aquele possível comprador que nunca comprou na minha loja, se comparado àquele que já comprou na minha loja. Danilo, por que isso acontece? O dinheiro não vai entrar da mesma forma? Sim, vai entrar da mesma forma. Só que aquele que já comprou na minha loja, eu tenho várias outras formas de impactar, inclusive formas orgânicas, através de e-mail, marketing, através de WhatsApp, diversas outras formas que sejam mais baratas e ou realmente totalmente orgânica. A partir desse momento, então, faz bastante sentido eu aumentar a minha base de clientes. Para aumentar minha base de clientes, eu tenho que vender para novos clientes, correto? Danilo, por que você está dizendo isso? Eu vou explicar para ti, calma aí. Eu quero somente o seguinte, antes de dar continuidade na explicação, depois vá na guia, vá no seu nível, perdão, no nível de campanha, e aí você vai observar que do lado direito tem lá segmentar, clique em segmentar, dentre outras opções, você vai observar que tem conversões, posiciona o cursor do mouse lá em conversões, e por fim você vai observar que existe o seguinte, novo versus recorrente. Clica depois nessa opção. A partir do momento que você clicar em novo versus recorrente, você vai observar que aparecerão 3 linhas para você. Faça o seguinte, coloca lá um período de 30 dias, por exemplo. A partir desse momento, você vai conseguir encontrar 3 linhas diferentes e ele vai estar mostrando para você novos clientes, aqueles que a sua campanha de Smart Shopping trouxe, que é novo, que nunca havia comprado com você, aqueles que é recorrente, ou seja, já são seus clientes e voltaram a comprar com você, e por terceiro, aqueles que o Google não identificou, se ele é um novo cliente ou se ele é recorrente, tá? Se ele já comprou contigo. A partir desse momento, então, através desse relatório, nós conseguimos encontrar, saber de que forma que a nossa campanha ela está entregando mais. Se está entregando mais o nosso anúncio para quem já é nosso cliente ou para quem ainda não é nosso cliente. Bom, a partir do momento que nós conseguimos compreender, impactar e fazer com que eu tenha novos clientes faz mais sentido para o meu business, porque eu aumentei minha carteira. Se eu aumento minha carteira, conforme o próprio Danilo falou, posso utilizar outras ferramentas para poder impactar essas pessoas. Se eu tenho mais pessoas na minha base, eu consigo fazer maiores volumes de venda. Faz sentido ter mais novos clientes do que simplesmente vender mais para quem já é meu cliente. Ambos fazem sentido aqui, mas o Google pode te ajudar com a campanha de Smart a aumentar esse leque de novos clientes. E para o seu negócio vai fazer total sentido. O que nós podemos fazer para poder aumentar, para poder valorizar e falar para o Google, Google, eu valorizo mais quem ainda não comprou comigo. E eu gostaria que você me ajudasse a aumentar a minha carteira de clientes, me ajudasse a aumentar a minha lista de pessoas que já compraram na minha loja, para que depois eu possa reimpactar essas pessoas e fazer mais vendas que seja. A partir desse momento, então, que você entende que isso é importante para você, que ter um novo cliente é mais importante do que fazer uma venda recorrente, então você pode fazer o seguinte,
vai no seu nível de campanha, vai lá do ladinho esquerdo em configurações, aí você terá, dentre outras opções, aquisição de novos clientes. Vai clicar nessa opção e o Google vai mostrar para você que você pode dar um valor maior para aqueles que o Google encontrar que tem potencial de ser seu cliente, mas ainda não é seu cliente. Vamos voltar um pouquinho aqui e raciocinar para que você melhor compreenda num ponto. Quando nós trabalhamos com a campanha de Smart Shopping, qual que é o tipo de estratégia de lance mais indicada para que nós trabalhemos? A partir do momento que você tem uma loja virtual que tem categorias diferentes, produtos distintos, com valores diferentes, com ticket médios distintos, a estratégia de lance mais inteligente, e eu conheço a maioria, acredito que todas, na verdade, lojas, campanhas de Smart Shopping, que performam em plenitude, no ápice, trabalham com o CPA desejado, trabalham com o maximizar o valor da conversão, porque é fato. O que vai acontecer? O Google ele vai priorizar, através da estratégia de lance de maximizar o valor da conversão, aquelas conversões que trazem mais dinheiro para você, aquelas conversões que têm um ROAS maior, ou se você calcula ROI dentro do Google, que tem um ROI melhor. Né? Então, em detrimento a você vender mais produtos, por exemplo, que tem um ticket médio baixo e você tem que gastar um pouco mais ali para poder fazer aquela venda, então o seu retorno fica baixo, né? O Google ele vai priorizar aquelas vendas que te trazem um ROAS maior ou que te trazem um ROI maior, na prática te trazem mais dinheiro. Esse tipo de estratégia de lance, ele funciona muito bem justamente pela sua lógica de composição e de atuação. Uma vez que ele faz com que nós consigamos aumentar os nossos valores de ticket médio de venda, consegue fazer com que nós consigamos realmente não trabalhar apenas em custo por aquisição, apenas em quantidade, mas na qualidade da venda. Vou ser repetitivo, mas vou falar novamente. Realmente trazer mais dinheiro para o nosso bolso, para o nosso cliente, se nós estivermos nos posicionando como gestor de tráfego e gerindo tráfego para uma outra loja. A partir do momento que nós sabemos que a campanha de Smart Shopping trabalha em sua maioria, né, ou deve trabalhar, se você não está trabalhando tem que trabalhar, viu, com o maximizar o valor da conversão, o CPA desejado, a partir do momento que eu estou trabalhando com o CPA desejado, maximizar o valor da conversão, e nós ativamos a aquisição de novos clientes, neste momento o Google ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer com que aqueles que forem novos clientes, que ele identificar que são novos, que nunca comprou com você, ele vai dar um valor maior, ele vai creditar um valor maior para este. Então, basicamente, é como se fosse o seguinte, imagina que agora você fosse realizar uma venda, o valor da venda são de R$100, mas quem vai fazer a compra, ou quem fez a compra, nunca comprou com você. Então, ao invés do Google colocar que aquele valor foi de R$100, ele vai dar um valor maior para ele, como, por exemplo, ele vai colocar que foi 200. Entendeu? Então, peraí. Se eu ativar essa opção que você me falou lá na campanha, configurações, aquisição de clientes, e ativar essa opção, significa dizer que o Google ele vai aumentar o valor do ticket médio que o cliente comprou, mas por que isso? No que isso vai me ajudar? Justamente pelo fato do algoritmo do Google de maximizar o valor da conversão, nosso CPA desejado, justamente por causa dessa estratégia de lance priorizar. Lembra que eu falei que ela vai priorizar aqueles que te trazem um ROAS maior? Então, justamente por ela priorizar quem te traz um ROAS maior, a partir desse momento, então, ela vai fazer com que aquela pessoa, aquela venda que foi gerada, tendo esse valor maior, ela vai entregar mais o teu anúncio e dar lances diferentes e ficar mais inteligente para entregar mais para aquele que nunca comprou de você, justamente porque ela está ofertando um valor maior para aquele que é novo, para aquele que ainda não é seu cliente. Então ela vai entendendo, tá? Ela passa a compreender que quem é novo, quem nunca comprou com você tem que ter um valor maior, faz mais sentido para o seu negócio vender para quem nunca comprou de você e automaticamente nessa aprendizagem de máquina que o algoritmo do Google tem, a estratégia de lance possui, e como na verdade, né, utilizando essa estratégia de lance com a aprendizagem do algoritmo e aprendizagem de máquina que o Google utiliza, você vai observar que ao longo do tempo, lembra que você foi lá e tirou o relatório e visualizou as 3 linhas daqueles novos clientes, aqueles clientes recorrentes e os desconhecidos? Você vai observar que a linha que mostra para você dos novos clientes, ela vai aumentar. Então você vai conseguir, somente fazendo isso, o que é mesmo, Danilo? Lá em lado esquerdo, configurações, né? Vai primeiro na campanha, campanha,
configurações, aí você vai observar aquisição de novos clientes, marca aquisição de novos clientes. O Google até permite, ele vai te dar um valor sugerido para ele poder colocar um acréscimo junto a esse valor, mas ele vai até lhe perguntar se você também quer alterar. Por exemplo, para o seu negócio é muito importante vender para novos, não para quem já é seu cliente. Então você pode colocar um valor bem maior, ele vai acreditar então a cada venda um valor bem maior para aquele que não é na verdade seu cliente. O algoritmo ele vai compreender isso, vai ficar mais inteligente, vai entregar mais para aqueles que ainda não são seus clientes, e a partir desse momento você vai ter novos clientes, vai aumentar bastante, né? Dependendo, obviamente, de uma série de fatores, mas pela experiência que eu tenho aqui nas contas, aumenta bastante a relação de novos clientes que passam a ter a primeira compra dentro da nossa loja, tá? Então, se fizer sentido para você essa dica aqui, essa relação de vender mais para poder vender para novos clientes em detrimento a vender para clientes que já são seus, né, clientes recorrentes, faça essa otimização e sempre vá avaliando os relatórios. Eu vou dar só uma última dica aqui dessa relação, dessa otimização para vender para novos e não para os recorrentes, que está na relação de que é muito importante que você faça com que o Google possa entender quem é já seu cliente e quem ainda não é. E você pode ajudar o Google a compreender isso. A primeira parte que o Google faz é, como você tem a tag de conversão, a tag instalada no seu site, na sua loja virtual, o Google ele tem um prazo de até 540 dias, no momento que o usuário entra, então conta-se 540 dias, ele fica na lista de público do Google, o Google tagueia esse consumidor e ele sabe se este consumidor, posteriormente, ele fizer uma nova pesquisa, que ele já é seu cliente, mas tem que ele comprou, tá? Então ele já é seu cliente, então ali ele vai, obviamente, se o algoritmo tá aprendendo para poder vender mais para quem não é seu cliente ainda. Se ele já for seu cliente, o algoritmo ele vai dar lances menores, enfim, talvez nem exiba porque não está no perfil que o próprio algoritmo ele aprendeu a entregar mais. Agora, se, obviamente, você e nós podemos, como gestores de tráfego, indicar, além dessa tag que o Google tem, outros fatores, inserir outras formas do Google poder identificar quem já comprou conosco, é importante que nós façamos. Então, assim, existem outras possibilidades. Além da tag, que o Google vai colocar o público e entender para quem já comprou e quem não comprou, e obviamente vai priorizar aqueles que não compraram ainda, nós podemos, por exemplo, subir uma lista de clientes. Então, todas as vendas que eu já fiz, eu subo lá uma lista em CSV, dentro do Google Ads, e tudo que eu estou falando aqui, se você tiver dúvidas, você pode perguntar nos comentários, pode/dev, tá? Porque aí eu ou meu time, nós vamos respondendo para você, temos o maior prazer em trazer esses feedbacks. A partir do momento que você sobe essa lista de clientes, o Google então tem um leque maior, porque nem sempre o tracert, o traqueamento, ele é assertivo, né? Então nem sempre naquele público que tem lá aqueles consumidores, aqueles usuários, o Google entende que realmente esse comprou, né? Então você pode trazer mais ferramentas para ele poder identificar quem já comprou com você. Então sobe uma lista de clientes. Outro fator que você pode fazer, mas você precisar de um programador, que é colocar uma tag manual dentro do teu site, tá? E manualmente você configura para poder sempre informar para o Google, olha, esses daqui já compraram. Então, obviamente, como você está treinando o algoritmo para vender para novos clientes, então estes aqui, eles têm um fator de importância menor se comparado aos outros que ainda não compraram conosco. Fechou? Deu para compreender? Então essa é a primeira dica de otimização dentro da campanha de shopping inteligente. Segunda dica de otimização dentro da campanha de shopping inteligente. Essa é crucial, tá? Que está na relação de entender, primeiro, obviamente, qual que é o ROAS. Imagina que você calcule ROAS, trabalhe com ROAS dentro da sua campanha de Google Shopping. Qual que é o ROAS ideal para o seu negócio para ter um ROI saudável, tá? Então o meu ROAS tem que ser de 400, meu ROAS tem que ser de 500, meu ROAS tem que ser de 1000. Enfim, você tem que primeiro calcular o ROAS. Depois que você calculou o ROAS, o que você vai fazer? Independente do porte da sua loja virtual, se ela tiver um porte menor, tiver menos produtos, você pode até dividir por ID de produto. Ir lá em grupo de anúncios, grupo de produtos, divide por produto ou por grupos de produtos. Geralmente as lojas são maiores, né? Tem várias categorias. Então, geralmente aqui na Amazon, o que a gente faz? A gente divide por grupo de produtos e vai analisar grupo de produto por grupo de produto, entendendo qual que está dentro do ROAS e qual que não está dentro do ROAS. O que acontece é o seguinte, mesmo que nós estejamos trabalhando com uma campanha de smart, uma campanha inteligente, onde o próprio algoritmo do Google ele busca entregar mais os nossos produtos, os nossos anúncios, e até fazer remarketing para aqueles que têm maior potencial de compra, e fazendo com que, levando em consideração a estratégia de lance de CPA, de maximizar o valor da conversão, CPA desejado,
o ROAS desejado, perdão, e fazer com que aquela venda que possa gerar o maior valor possível, ela tenha prioridade, mesmo o algoritmo buscando fazer isso, nem sempre é assertivo, nem sempre o algoritmo ele consegue trazer para nós os maiores valores de venda. E por vezes, conforme eu vou analisar lá na campanha de shopping inteligente, eu vejo que tem grupos de produtos que não estão com ROAS dentro daquilo que eu preciso. Só uma suposição então, eu tenho aqui 10 grupos de produtos aparecendo para mim, e eu preciso de um ROAS de pelo menos 400. Então, eu pego lá um relatório de 30 dias. Se ele não tiver satisfatório, o que eu posso fazer, tá? Aí você tem que ser bem cirúrgico nisso. Vou dar só um exemplo porque eu faço isso mesmo. São, por exemplo, 30 dias. Aí eu olho a categoria lá de produto, vejo que são produtos com baixo ticket médio. Aí eu vejo que o meu ROAS tá, muito baixo, tá, sei lá, em 100%, e eu preciso de 400, que nem eu disse, né? Então tá muito abaixo, já são 30 dias, produtos têm baixo ticket médio. Aí eu olho o budget do meu cliente e eu vejo, poxa, os outros grupos de anúncios suprem já esse budget que ele tem. Aí, claro, eu converso com ele, falo, olha, se você não vender tanto aqui pela campanha de shopping, essa e essa categoria faz sentido para você? Tem problema? Você consegue escoar esses produtos por outro lugar? Ah, consigo. Então, o que eu faço? Eu pauso, né? Eu excluo da exibição aqueles grupos de produtos. É fato, é básico, porque se eles não estão fazendo sentido, né? Ou até se estão, exemplo, tá lá em 300%, tá? O meu cliente ainda está ganhando dinheiro, 300%. 400 é o ideal, mas 300 ele tá. Mas eu tenho outros a 700, a 800, a 900, e eu sei que o budget que ele coloca associado a o que nós temos de tráfego é saudável, ou seja, se eu excluir aqueles grupos de produtos, mesmo assim ele ainda tem, só com o que sobrar ali, com o que nós deixarmos, vai consumir todo o budget dele, então eu estou potencializando, estou otimizando, estou fazendo com que ele ganhe mais dinheiro, isso é um fato, tá? E inclusive indicar para ele, falar, olha, imagina que ele trabalha só com Google Ads, tá? E só com campanha lá de shopping ou com qualquer outro, mas que aquele grupo de produto ali não funcione muito bem. Eu posso até indicar para ele, falar, ó, talvez esses grupos de produtos aqui não sejam mais tão interessantes você ter do seu estoque, porque nós não conseguimos escoar esses produtos, ou vamos ter outras análises, né? Tem que manter? Aí que assim, agora a gente já estende para outros pontos e não é o que eu desejo fazer aqui, mas aí então buscaríamos os porquês que não estão escoando. Aí nós poderíamos verificar se é o frete, se a gente pode dar algum ponto de desconto, nós poderíamos verificar se nós conseguiríamos fazer alguma landing page de venda específica para aqueles produtos, aí teria outras análises, né? Primeiro mensurar para poder depois ter tomada de decisão. Mas fato é, quer tomar uma decisão rápida na hora ali e já fazer o negócio acontecer, otimizar a campanha, faça isso que eu falei, vai lá em grupo de anúncios, grupo de produtos, pega lá o relatório dos últimos 30 dias, verifica qual é o seu ROAS que você tem que ter. Se tiver alguns grupos de produtos que estão bem destoando ali e você entender que os demais estão vendendo bem e o seu budget associado com eles vai fazer sentido para você, então já exclui eles da exibição, você vai conseguir aumentar rapidamente ali o seu ROI, o seu retorno sobre investimento e fazer muito mais vendas, ou nem mais vendas, mas ter mais dinheiro, né? Ou seja, fazer vendas que façam mais sentido, que o ROAS ele é maior, porque talvez, obviamente, você tem um produto com ticket médio maior do que aqueles grupos de produtos que você pausou. Bom, essa foi a segunda dica. A terceira dica de otimização vai bem em base ali dessa segunda, que está nas regiões geográficas. O que você deve compreender? Isso muitos já fazem, outros não fazem em campanha de shopping smart, e é totalmente errado, que é a relação de que nós temos que entender que o nosso país tem dimensões continentais, isso todo mundo sabe, né? A grande maioria sabe, e que nós somos formados por 26 estados mais o Distrito Federal. A partir desse momento, você tem uma malha logística que ele proporcione para o seu business, entregar para todos os lugares com agilidade, com preço competitivo, é difícil, concorda comigo que é difícil? A partir desse momento, é bem natural, principalmente, eu falo isso porque faço muita gestão de loja, então é muito natural que o cliente ele tenha frete mais competitivo, por exemplo, para a região sul-sudeste. E, por exemplo, região norte é mais difícil para ele, é mais complicado. É só um exemplo, tá? Pode ser o inverso também. A partir desse momento, que quando eu disse complicado, eu tô querendo dizer que demora mais para entregar e é mais caro o frete. Você vai ter que fazer o seguinte, pega um relatório de 30 dias, 60 dias, vai lá nos locais, pega lá os estados, verifica como é que está o seu ROAS por estado, e se alguns estados estiverem destoando muito, observa se é devido a essa relação do frete, enfim, se não tiver como, obviamente, a nível de business, de negócio, conseguir melhorar o valor de frete,
Nesse momento, o mais importante para você é ter uma pergunta. Se eu excluir esses estados ou estas cidades aqui, o meu orçamento, eu vou conseguir continuar utilizando ele todo? Ah, eu vou conseguir. Se você for conseguir, então já faça a exclusão desses estados e ou dessas cidades a fim de que você possa trafegar apenas aonde você tem um ROAS maior. O fato é, tudo que você tem que pensar é voltado a aumentar o seu ROAS, aumentar o seu ROI, tá? Então, se você precisar de excluir, você exclui. Aqui eu não estou dando dicas de você alterar o valor de lance, porque você não pode, porque é uma campanha de smart. Então, o que você faz? Você exclui e aí você roda só para os locais que você deseja, de fato, rodar, que você está com o ROAS mais saudável, tá? Aqui eu trouxe 3 dicas para você, espero que essas dicas elas tenham sido relevantes. Qualquer dúvida que você tenha ficado, coloca aqui nos comentários, eu ou meu time, nós iremos responder para você. Conforme eu disse, espero que tenha sido relevante, que você coloque em prática e possa colocar em prática, comente e compartilhe aí para que todos os demais, e assim como nós aqui na Mazuquim, possamos ter contas que cada vez performem mais. As minhas dicas, junto à sua experiência, as suas dicas, podem fazer com que o nosso ecossistema seja muito mais forte e consiga ter curvas de aprendizado muito menores, tá? É para isso que serve esse tipo de conteúdo. Espero, novamente, citando para você, que tenha sido relevante e até a próxima. Um grande abraço.